Graça e paz, meus queridos, mais uma vez aqui para transmitir a você a palavra de Deus, eu, pastor Carlos de Jones. Nós estamos hoje num cenário um pouquinho diferente, né? Mas nós vamos continuar as nossas palestras para casais. Porém, hoje eu queria dar uma pausa propriamente no assunto específico para casais, mas falar sobre algo que nós devemos fazer em relação a tudo que já temos ouvido. Nós ouvimos uma parte aí das nossas palestras falando de sintomas que identificam uma crise ou que podem identificar uma crise no casamento. Nós falamos também dos antídotos e entre eles considerar que o casamento é uma aliança a três entre os cônjuges e também com o Senhor, que é a figura central dessa aliança. E também falamos recentemente sobre o papel do esposo e da esposa à luz do livro de Provérbios. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o amor verdadeiro, baseado ali no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Mas hoje eu queria focar com você algo que é extremamente importante quando a gente fala a respeito da palavra de Deus. Para isso eu queria ler dois textos da palavra de Deus com você. O primeiro está lá no Salmo de número 119, os versículos 10 e 11. Salmo 119, os versos 10 e 11, que dizem assim: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? E agora, lá no Novo Testamento, palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 7, no contexto do Sermão da Montanha, versículo 24 em diante. A tradução que eu estou lendo é a NVI, tá bom? Diz assim: Porquanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu queria aqui, irmãos, nesse momento, falar para você a respeito... Caiu. Falar para você a respeito da importância de tudo que nós ouvirmos, tudo que nós estudarmos a respeito da Bíblia, nós devemos ter o nosso coração disposto a praticar. A Bíblia, ela não traz para nós um conhecimento apenas que deve ficar no nível intelectivo. Não é apenas um conhecimento de uma fórmula ou de uma equação, que também tem as suas aplicações práticas, mas que, para a maioria das pessoas, fica somente no campo das ideias. Não. A Bíblia não tem essa proposta. A Bíblia, ela é para nós aplicarmos ao nosso dia a dia. Tanto é que quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos perceber três coisas. A primeira delas, quando nós estudamos um texto, nós devemos observar. Observar o que o texto está dizendo, observar quais são as personagens do texto, observar onde acontece, se for uma narrativa,
observar o que está envolvido ali em termos de cultura, até mesmo em termos geográficos, nós precisamos observar. Segundo lugar, nós temos que interpretar. E para interpretar, nós temos que, obviamente, levar em conta aspectos que estão inerentes ao texto, que tem a ver com os interlocutores da época, com aquelas pessoas que foram aqueles que receberam a mensagem, né? Que foram aqueles que a mensagem chegou. E também, obviamente, quem está falando, né? Quem está falando ou escrevendo aquele texto. Né? Então nós devemos, para interpretar, entender isso, entender quais palavras foram usadas. Isso é importante porque nem tudo que nós conhecemos hoje por significado das palavras tem o mesmo significado na época em que o texto bíblico foi escrito. Então é preciso que nós saibamos interpretar. Mas uma terceira coisa que é fundamental, depois da observação, depois da interpretação, é nós tirarmos a aplicação para a nossa vida, para os dias de hoje, para o nosso cotidiano. E quando nós estamos falando também de família, dos relacionamentos conjugais, de como eu devo tratar a minha esposa, como a minha esposa deve me tratar à luz da palavra de Deus, de como é essa aliança com Deus, né, que a Bíblia nos mostra, e também entre os cônjuges, como é essa questão do papel do esposo, da esposa à luz do livro de Provérbios, mas poderíamos tratar aqui em outros livros da Bíblia também, os problemas, as crises que podem acontecer no nosso casamento por ausência de algumas situações ou por presença de raposinhas, né, como eu falei lá no início, que às vezes a gente permite entrar na plantação e elas colocam em perigo toda a lavoura. Né? Então tudo isso nós não podemos só ouvir, não é somente ouvir. Eu tenho me deparado com pessoas no meu ministério pastoral que elas têm um bom conhecimento bíblico. Elas conhecem a Bíblia de capa a capa, são capazes de resumir a história do povo de Israel, a história da igreja, em termos gerais. Elas conseguem fazer isso, conseguem ter versículos decorados. Isso é muito bom, tem o seu lugar e a sua importância. Né? Tem pessoas, inclusive, que eu já fui aconselhar no que diz respeito a essa situação conjugal, que leram livros que eu mesmo nem li ainda. Né? Eu não tive a oportunidade de ler ainda. E as pessoas leem e durante o aconselhamento elas ainda citam, porque eu li no livro tal, o autor tal fala isso. Isso é muito bom, tem o seu lugar, essa busca, não é, por informação, por conhecimento, mas não é suficiente. Nós não podemos achar que só pelo fato de estar aqui garante que nós seremos bem-sucedidos na nossa vida conjugal. Não. Nós precisamos entender que além daqui, precisa estar aqui. Precisa estar, no nosso coração. Quando eu falo coração, obviamente, eu apontei aqui para o meu peito, mas eu não estou necessariamente falando desse órgão que bombeia sangue. Mas a Bíblia entende a palavra coração, em muitos dos seus textos, como centro da vontade humana. Isto é, envolve razão, envolve emoção. Ou seja, a Bíblia tem que ser aplicada a quem nós somos. A Bíblia tem que ser aplicada a quem o casal é. A Bíblia tem que ser aplicada ao dia a dia da nossa família, tanto do dia a dia do esposo com a esposa e da esposa com o esposo, dos pais com os filhos, dos filhos para os pais. A Bíblia é algo que precisa ser praticado. É um conhecimento
que vai além do mundo das ideias, além do mundo apenas das teorias, mas é necessário que nós, a cada dia, busquemos ao Senhor e possamos estabelecer uma disposição, um desejo muito forte, muito ardente no nosso coração de colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo nesse texto, que o homem que pratica, ele é um homem prudente. Sabe por quê? Ele compara isso à construção de uma casa, claro, uma casa, mais uma vez, olhando aí a questão da observação e da interpretação do texto, uma casa entendida na vida, né, na época de Jesus, como uma casa que era feita nos moldes daquela época, não nos nossos moldes. Né? A casa que era construída sobre uma rocha. E ele diz que o homem que escolhe a rocha, o bom terreno, um terreno firme para construir essa casa, esse homem que é comparado a quem ouve a palavra de Jesus, ele é um homem prudente. Por quê? Porque virá chuva. E perceba que ele faz aqui uma afirmação muito interessante, quando ele diz que vem de cima, chuva, vem vento do lado, né? E vem também a possibilidade de uma inundação. Então vem de todos os lados, de cima, dos lados, de baixo. Quer dizer, as pressões sobre nós são muitas. As pressões sobre a família são muitas. Nós temos, dia após dia, muitas e muitas coisas cooperando para esmagar a família, esmagar os conceitos da palavra de Deus no que diz respeito à vida familiar, ao casamento, à educação de filhos. Então, se nós não estivermos realmente firmes na rocha e dispostos a realmente ouvir as palavras de Jesus e praticar o que ele está nos ensinando, nós seremos então como aqueles que não construíram a casa sobre a rocha, mas construíram sobre a areia. E aí nós temos um alicerce que, ao invés de firme, é um alicerce instável. Quando vierem as pressões de cima, dos lados, de baixo, quando essas pressões vierem, sabe o que vai acontecer? A casa vai ruir. É por isso que muita gente lê muitos livros, conhece cognitivamente a Bíblia, sabe muitas coisas, mas, infelizmente, enfrentam situações onde o casamento chega ao divórcio, chega à separação, a vida familiar ruim, a convivência com os filhos é desastrosa. Por quê? Porque só está no âmbito da teoria. Mas quando nós abrimos o nosso coração para ouvir Jesus e para ter disposição em colocar em prática os seus ensinamentos, então nós seremos abençoados. O salmista também que eu li, no Salmo 119, ele diz que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração. E qual a finalidade? Para nós não pecarmos contra o Senhor. Então não é só conhecer, mas é guardar. Esse guardar no coração aqui é estar presente, como eu disse, no coração, no centro da vontade humana, mente e emoção, mas é estar também no dia a dia de cada um de nós. Então, você que está acompanhando essas palestras sobre vida conjugal, relacionamento conjugal, eu quero convidar você para revisitá-las. Você tem as palestras ali no YouTube gravadas e revisite essas palestras. Assista novamente. Pegue a sua Bíblia, acompanhe os textos, faça uma oração pedindo a Deus que ajude você a compartilhar com a sua família esses princípios espirituais e a colocar em prática no dia a dia da sua família. Eu tenho, pela graça de Deus, pedido ao Senhor exatamente isso. Que isso não seja apenas algo que
que alimente o meu intelecto, que alimente a minha vida somente de forma teórica, mas que eu possa, dia após dia, enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, ser corajoso para colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E aqui eu quero relembrar a você um filme que inclusive a minha família assistiu ontem novamente, chamado Corajosos. Lá, mais para o final do filme, os homens lá reunidos no dia que eles vão assinar a resolução de viverem os princípios da palavra de Deus, entre tantas coisas que são ditas ali, se faz uma pergunta que eles mesmos respondem, e uma das questões que eles levantam é o seguinte: quem irá ensinar os princípios bíblicos para a minha família? E aqui e ali, aqueles homens, eles dizem, eu vou. Quem vai assumir a responsabilidade de ser um bom esposo, um bom pai? E eles dizem, eu vou. Então, que você, homem cristão, possa dizer a Deus, diante de tantos desafios que temos para educar a nossa família, que você possa dizer a Deus que quem vai viver e ensinar os princípios dele à sua família é você. Eu vou. Que você, mulher cristã, também auxilie o seu esposo crente nessa missão. E se você, seja o homem, seja a mulher, tem um cônjuge não crente, a sua responsabilidade é maior ainda. O apóstolo Paulo diz que pelo testemunho do crente, o descrente pode vir a se converter. E às vezes sem que fale uma palavra. Mas lembre-se que o que fazemos fala mais do que o que falamos. Eu ouvi esses dias no Instagram alguém dizer que 1 grama de atitude vale muito mais que 1 tonelada de palavras. Eu achei isso muito interessante. Então, convite que eu tenho para você hoje. Vamos aprender do Senhor e vamos colocar em prática na nossa vida. Você, casal, você que está acompanhando essas palestras, revisite as palestras lá no YouTube, estude na sua Bíblia os textos que foram apresentados, compartilhe entre si e peça a Deus que dê forças para que você possa praticar no dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor me permitiu gravar mais essa mensagem, ó Deus, e que o Senhor abençoe a todos aqueles que vão acessar, ó Deus, esse conteúdo, para que, ó Deus amado, a Tua palavra fique gravada em seus corações, mas possam também fazer parte da prática do seu dia a dia. A começar em mim, ó Deus, abençoa os meus irmãos, a todos que me ouvem, a colocarem verdadeiramente como prioridade isto que o Senhor Jesus nos ensina, de edificarmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar sobre a rocha. Para que quando vierem as intempéries, as adversidades, nós possamos estar seguros e permanecer firmes. É isso que eu peço ao Senhor. Peço também, ó Deus, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, pois o nosso desejo é não pecar contra Ti. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pela Tua palavra revelada, pela Bíblia que nós temos, ó Deus, para nos ensinar, e pelo Teu Espírito Santo que a ilumina, que nos ajuda, nos conduzindo a cada momento. Abençoa as famílias, ó Pai, aquelas que estão enfrentando dificuldades, que possam encontrar nesta palavra a solução, o refúgio para as suas necessidades, Pai, para as suas lutas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu quero convidar você para se inscrever aí no nosso canal, ative aí os sininhos das notificações, também deixa um comentário, se você quiser uma palestra diferente sobre outro assunto, nós vamos nos esforçar para tentar estudar esse assunto e trazer para você esse conteúdo, tá bom? Então não esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aí embaixo, de ativar o sininho das notificações. Se você gostou, dá um joinha aí para nós também, tá bom? Nosso canal aí, Vida do Pastor, é feito com muito carinho para que você receba a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.